Eu estou fazendo faculdade agora, você acredita? Aos 40 anos eu comecei a fazer faculdade. Acho ótimo. Porque eu quis. Claro. E eu escolhi. E eu falei assim, isso aqui não é pro trabalho, isso é pra mim. Que é um curso novo chamado Ciências da Felicidade. Que legal. E aí eu tô fazendo pra mim. É claro que acaba, né, indo pro meu trabalho, mas não como pauta de agora eu tenho certificação. Porque o meu repertório me educou. O meu repertório me educou. São 23 anos estudando. E de vida também. Poxa, eu vivi isso na pele. A criação da minha filha foi baseada nas filosofias que eu estudei. A minha filha, eu brinco muito. Você pergunta pra ela assim, Maria Eduarda, qual que é a palavra que você mais odiava? Ela ia falar pra você assim, hierarquia. Por quê? Porque dentro da filosofia ancestral africana, você cria um filho e ele tem que saber o que é hierarquia. Porque senão ele não vai respeitar os que vieram antes e não serão respeitados pelos que vão vir depois. E eu quero que ela seja respeitada, mas ela precisa respeitar primeiro. E a gente fazia lá em casa, ela até chorava, porque ela era a última a colocar comida. É. Nossa, isso pra ela era assim, a morte. Eu vou ficar com o menor pedaço. Eu falei, aprenda a ficar satisfeita com o menor pedaço, porque você é a menor. Então é difícil? É. Não é fácil. Não é fácil educar um filho. Mas você vai educar ele a partir do seu repertório. Uhum. E imagino que buscar esses materiais de pesquisa também deve ter sido difícil, assim. Muito, porque não tem. Porque não tem, né? Não tem. A filosofia africana, ela é da oralidade. A gente é um povo que senta no pé de vó, no pé de vô, e escuta. A gente escuta os mais velhos. Eu fui criada por várias avós. Eu nasci numa comunidade. Todas as avós dos meus amigos eram minhas avós. Não existia isso de agora a gente vai almoçar, gente, vai todo mundo pra casa. Ou todo mundo comia na sua casa, ou sua mãe chamava pra comer, não. Por quê? Porque o filho de um é filho de todos. Cria-se com a aldeia. Cria-se com a gente fala, né? Pra criar uma criança precisa de uma aldeia. E se essa aldeia não cria essa criança, ela volta pra botar fogo na aldeia, tá? Ela volta pra... Ela volta pra destruir. Pra destruir. Porque é o amor que constrói. Se Sim. você não dá amor pra aquela criança, mas o filho não é meu. Mas é uma criança. Aí, a partir das histórias das suas avós... Dali, do meu meio, de observar, de falar, peraí. De também não entender, eu nunca entendi. E você tem clareza de quem são os seus ancestrais que construíram isso na sua avó, assim? Ou isso não tem mais, não tem registro, não tem como saber? Não tem mais. Nossa, não tem. A gente não tem registro. Eu acho que é por isso que é tão roubado. Entende? Posso jogar fogo só um pouquinho na constelação? Pode jogar fogo se você quiser. Porque a constelação familiar, todo mundo mete o pau nela, porque as pessoas não sabem qual que é a base dela. A constelação familiar não é do Bert Helling. Agora vai chover lá de... Maravilhoso. Não é do Bert Helling. Ele ficou 16 anos com o povo banto e zulo, copiando. Ele ficou 16 anos escrevendo o que para esses povos eram a vida. Para a filosofia Zulu e para a filosofia Banto, a gente tem 3 leis. A lei do pertencimento, a lei do dar e receber e a lei da hierarquia. Ele pegou essas 3 leis e construiu a constelação familiar em cima. E aí as pessoas falam comigo assim, mas essa frase é do Bert Helling. Eu falo, não, é do povo Banto. Mas o povo Banto nem escreve. Eu falei, porque no lugar de escrever, a gente vive. Entendeu? Porque viver, ainda pra gente, é mais importante do escrever. Agora que a gente tá fazendo o contrário. E o povo banto tem história, porque assim, imagino então que o Bert Hellinger tenha ocidentalizado, sei lá, europeizado. Gente, ele não deixa de ser alemão. Claro, exatamente. Ele não deixou de ser alemão. Ele foi pra lá, ficou 16 anos. Lá onde? Lá na nação Banto e na nação Zulu. Ele foi pra esse espaço. Tem uma história, e eu não vou falar se ela é verdadeira ou não, tá? Sim. Que ele foi pra catequizar. E aí, quando ele chegou lá para catequizar, ele viu uma sociedade perfeita. E ele falou, peraí. Perfeita porque... Perfeita porque essas 3 leis, elas imperam. Sim. Mas, por exemplo... Não tem violência, não tem... tudo isso que a gente vive aqui, lá não tem. Então, é uma sociedade perfeita, pensa. Se quando você erra, Pedro, no lugar de eu te chicotear, de eu te jogar na prisão, dependendo do erro, é claro, né? Não tô aqui normalizando. A gente vai lembrar pra você quem você é. Porque às vezes a gente esquece de quem a gente é.
que a gente tem mãe, que a gente tem pai, que a gente tem pessoas pela gente. Adorei sua cara, Pedro. Puta que pariu, peraí, agora. Não, eu tô absorvendo e tentando entender a pergunta assim. Na África, as sociedades não são perfeitas porque tudo não existe perfeição. Não existe perfeição. Mas você tá falando que no povo banto existe uma coisa que traz que o Bert Hellinger pegou ali de uma filosofia africana a respeito da sua árvore genealógica, assim, de quem é você a partir dos seus ancestrais. Mais do que isso, quando a gente fala assim, Pedro, existe uma lei que você vai ter que crescer dentro dela, que é a lei do pertencimento. O que a lei do pertencimento vai te ensinar? Que tudo e todos pertencem, os vivos e os não vivos. Essa árvore que você ama, ela foi semente dentro da terra. Você não estava vendo ela lá. Então você poderia falar que ela não existia, concorda? Você não está vendo? Quando você começou a ver o brotinho, você falou, vai ser uma árvore. Então essa lei fala que tudo e todos pertencem, os vivos e os não vivos. Então pertencimento não é sobre eu fazer parte de um grupo. Pertencimento é sobre eu afirmar que eu existo. Olha só. Entende? Então se eu sei que eu existo, eu vou tirar a sua existência, Pedro? Não. Jamais. Eu vou cortar uma árvore? Não, porque ela existe. Então, a lei do pertencimento... A gente pega essa palavra pertencimento e usa ela da pior forma possível. Que é busque seu grupinho, tente pertencer, use a roupa tal, faça X coisa. Fecha ainda mais em bolha. Mais em bolha. E não. A visão da lei do pertencimento é que tudo e todos pertencem. Somos todos um planeta. Um planeta só, uma natureza só. Então, por que eu vou tirar a sua existência? Não vou. Então, na hora que ele viu isso, ele falou, opa, peraí. Olha, existe aqui a lei da hierarquia. E isso não é só na filosofia africana, não. Na filosofia dos povos originários. Sim, mas, por exemplo, uma questão que tem, eu acho, na constelação é que existe uma visão machista do mundo. E as filosofias africanas, pelo que eu entendo, elas são totalmente matriarcais, não são? São matriarcais. Ou seja, então aí veio o lado alemão. Aí veio quem ele é, o repertório dele. É igual, vamos supor, eu leio um livro, você escreveu um livro, eu leio, e eu vou interpretar da minha forma, e eu criar um curso a partir daquele ali do meu jeito. Sim. Foi isso que aconteceu. Eu conheço consteladoras que não sabem que essa inteligência, essa sabedoria é africana. Eu falei, como que você não foi beber na fonte? Busque a fonte daquilo que você tá levantando bandeira. Total. A gente não faz isso, especialmente se for ligado ao continente africano. Por preconceito. Por preconceito. Por puro racismo e ignorância nossa enquanto ser. E eu entendo, existe uma estrutura. A gente fala, a gente não nasce preto, a gente se reconhece preto ao longo dos atravessamentos, que você vai entendendo assim, mas por que a pessoa fala assim comigo? Eu trato ela tão bem. Ou por que nunca me dão essa oportunidade? Por que nunca me chamam pra isso? Sendo que sou tão boa no que eu faço, tenho todo o reconhecimento. E eu passo isso até hoje, todo dia. É um diferente. O que eu mudei no meu processo foi exercer essas leis na minha vida. Eu existo, Pedro. Não preciso, então, de aprovação de ninguém. Autoestima. Porque um dos pilares do racismo é justamente acabar com a autoestima das pessoas, né? Você Essa achar que você é destruição feio, vem... seus traços são feios, né? Tudo em você é feio. Tá bom. Você não se reconhece na mídia, não se reconhece na história, né? Sua história foi apagada. Sua história foi apagada, exatamente. E um povo que não tem história perde a identidade. Então, eu falo que muito da minha busca nem foi para ensinar para as pessoas. Foi porque eu não me reconhecia em nada. E eu falo que eu fui sentença social, assim. Eu quase ganhei a carteirinha da sentença social porque eu engravidei jovem, né? E eu fui mãe solo. E não casei, nem nada. O pai da minha filha tá aí, registrou, tudo mais. É um ótimo pai pra ela, não sei o quê. Mas a gente não ficou junto. E aí eu falava, gente, olha, pobre, negra e periférica. E agora mãe. Quase uma carteirinha, assim, sabe? Tipo, não vai dar em nada, minha filha. Sim. Só que eu acho que eu já tinha essa questão dentro de mim de que, será que não tem uma forma diferente de viver? E aí eu fui buscar essa forma diferente de viver. E aí as pessoas começaram a me perguntar. Tipo assim, como é que você consegue? Como é que você consegue criar uma filha que é tão educada, que é tão dona de si,
que é tão... Minha filha também é extremamente curiosa, tão aberta pra vida. E você tá bem. Como você conseguiu sair daquele estado de pobreza e vir para um estado de prosperidade, sem pegar alguns caminhos meio tortos aí da vida? E passar essa imagem, né? Essa autoconfiança que você passa. Acho que não sei e se é nem de sabia, você. não. Ou isso é construído. Uai, eu acho que 50% é meu, Uhum. mas 50% também foi construído muito nesse lugar. Porque quanto mais conhecimento você tem e aquele conhecimento te representa, mais você vive ele. Sim. E o conhecimento que eu adquiri, ele não é um conhecimento de soberba. Então eu não me acho melhor que ninguém, mais bonita que ninguém. Nada. Eu sou só a Noelle. E o conhecimento serve pra encantar as pessoas, né? Eu vou falando de uma coisa, as pessoas vão prestando atenção e de repente eu tô falando da minha avó. Aham. Que foi isso que aconteceu Foi isso lá que na aconteceu aula. lá, Eu fui trazendo aqui pra falar, olha... Mas você ancora ela nessa questão do Zulu, Ancoro, do minha Banto, avó, assim. Acho que ancoro. tem muito de... Eu acho que é reconhecer os que vieram antes de mim. porque eu acho que quando você fala sobre algo que as pessoas desconhecem, né? E existe um respeito e uma vontade de quem aprecia o conhecimento de Sim. entender de onde vem isso Sim, também. tem. As entendeu? pessoas super me perguntam. Então toda vez que você vem, não, essa corrente aqui é da minha avó, mas ela trouxe 4 filosofias, uma Banto, uma Zulu e outras, Sim. não lembro quais. É mas assim. eu hoje, né, eu falo dos povos dágaras, eu falo dos Zulus, eu falo do povo Banto e dos Yorubás. E eu gosto sempre de falar que não é nada religioso, porque a gente também tem uma visão muito errada sobre a religiosidade africana. Preconceituosa, na verdade. Né? E o que eu tô falando de filosofia, que são Não. formas de viver a vida, né? Por exemplo, pros dágaras, a gente vai viver conforme o nosso propósito, que foi o que eu trouxe pra vocês. A gente vai viver conforme o nosso propósito. Né? Para os Yorubás, a gente vai viver de acordo com a nossa consciência. Quando você dorme, você está dormindo em paz? Sabe? O que você fez o dia inteiro, ele eleva a sua cabeça ou não? São coisas pro dia a dia. Porque filosofia tem que ser aquilo que a gente pratica. Na minha cabeça, né? Sim. Mas fala mais dessa questão dos antepassados e dessa... Que lá na... Como é que era o negócio da constelação? Campo sistêmico, né? Que eles falam, tipo... isso é tudo do Bert Hellinger. Essa é tudo deles. É dele. Dele, dos conhecimentos dele. Da e, parte assim, africana, então, o que é? A sabedoria básica ele traz. De que tudo e todos pertencem, por isso que ele faz aquele campo sistêmico de trazer Certo. os que vieram antes, quem que teve essa história, Isso. né?